Oi, gente! Meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como vocês puderam ver aí pelo título, esse é um vídeo de vlog de leitura. Eu nunca fiz esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas é uma coisa que eu gosto muito de assistir aqui no YouTube. Eu sempre tô acompanhando a galera que faz esse tipo de conteúdo aqui. Então eu resolvi trazer aqui pro canal, me desafiar aí. Mas como eu disse, eu nunca fiz, então eu espero que dê certo. Se vocês estiverem assistindo, é porque deu certo. E eu resolvi começar por um livro que eu estava com muita vontade de ler, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é um grande clássico conhecido aí por todo mundo, né, porque por ser um clássico, ele foi lançado há algum tempinho atrás, eu não sei exatamente o ano, né, porque afinal de contas ainda não li, não pesquisei, não sei muito sobre a história, apesar de ser um clássico. Eu não conheço sobre a história de Frankenstein, eu sei que tem filme, mas eu nunca assisti. Só que é um livro que, desde quando eu comecei a pensar em ler livros clássicos, esse foi o primeiro que me chamou a atenção de algumas resenhas que eu estava vendo por aí. Esse foi o primeiro clássico que eu tive interesse em ler. Ele foi o primeiro livro que eu comprei mesmo para ler e começar nessa minha jornada de ler mais clássicos e aprender um pouco mais e descobrir esse universo totalmente fora da minha zona de conforto, que são os clássicos, porque eu tô acostumada a ler romances, romance de época, fantasias, essa é a minha zona de conforto que vocês já conhecem para quem me acompanha por aqui, e clássicos está totalmente fora. Então, mas apesar de ter sido o primeiro, eu já li um clássico ano passado. Eu comprei ele e comprei vários outros, mas eu já comecei a ler aí essa minha jornada por Drácula. Foi o primeiro livro que eu li clássico, foi ano passado, mas eu comecei por esse porque eu já tinha uma certa familiaridade por vampiros, por gostar e assistir séries e tal, filmes. Eu já tinha uma certa familiaridade com esse assunto, então eu resolvi começar por Drácula e deu bastante certo. Ano passado eu li ele e gostei bastante. Por ser um livro grande e denso, eu também não conhecia muito a história de Drácula em si. E eu gostei muito desse livro. Vou deixar até o link aqui pro vídeo que eu falo dele. Se tiver, eu deixo aqui embaixo para vocês acompanharem um pouco mais sobre o que eu achei desse livro. E esse ano eu já li alguns clássicos também, que estavam aí na minha lista, que eu comprei junto com Frankenstein, porque como vocês puderam perceber, eu enrolei um pouquinho para ler Frankenstein, apesar de ter sido o primeiro que eu queria ter lido. Né? Esse ano eu já li Fahrenheit 451, já li 1984 e também li recentemente O Alquimista, do Paulo Coelho. Esses três livros eu vou falar um pouco mais sobre eles, o que eu achei nos outros vídeos de leitura, então se já tiver postado, eu vou deixar aqui embaixo, senão vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos do canal. Eu tô esquecendo de olhar pra câmera e tô olhando pro tempo, ou lá pra cima, ou pra mim, na minha imagem que eu tô gravando com o celular. Mas enfim, eu quero começar esse livro agora, então eu tô com altas expectativas, acho que por isso que eu enrolei tanto, por ser um clássico que estava aí no meu radar e por ter me interessado a ler clássico. Vou ler e aí, com o decorrer da leitura, com o decorrer dos dias, porque eu leio devagar, eu não leio muito rápido, e principalmente sendo um clássico, eu sei que vai demorar um pouquinho aí, mas eu venho trazendo updates pra vocês do que eu tô achando e espero que dê certo. Enfim, é isso, vamos começar essa leitura desse livro Frankenstein, dessa edição. Cara, essa edição da Dark Side tá belíssima. Belíssima, assim, tipo, tem ilustrações por dentro e tô realmente chocada com essa edição. Muito boa. Então, vamos ver. Vamos ver o que eu vou achar dessa leitura desse clássico.
Novo dia por aqui. A primeira entrada desse vídeo eu fiz na segunda-feira e hoje já é uma quarta-feira. A gente teve um pulo aí de 2 dias, mais ou menos, e eu acabei não lendo muito. Eu acabei lendo só 58 páginas, o que foi pouco, né? Mas é porque o que aconteceu? Eu comecei a ler e eu percebi que eu não estava entendendo. Eu tive que voltar um pouco, então, e reler de novo. Então fica aí a dica para quem quer ler clássicos e se sente um pouco travado, acha que é difícil, porque realmente é difícil, eu não tô acostumada com esse tipo de leitura, é totalmente fora da minha zona de conforto. Mas aí, como eu percebi que eu não estava entendendo muito bem, eu voltei e comecei a reler. Então, tipo, não tem problema nenhum você fazer isso, né? É até mais interessante, você consegue entrar mais na história. Essa primeira parte que eu li, eu já li a intro. Primeiro, o livro começa com a introdução da Darkseid, o prefácio da primeira edição, que foi publicada lá em 1818, e a introdução da edição revisada. A autora, Mary Shelley, ela deu uma revisada porque ela achou que algumas coisas estavam muito infantis, então ela fez uma nova publicação em 1831. Eu gostei bastante lendo essas 3 partes. Então, a gente vai ter um barulho de obra, mas tudo bem, vida que segue. O tempo todo mundo que grava vídeo, acho que reclama de obra nos seus vídeos, mas acontece, a vida tá seguindo, a galera tá aí, fazendo suas casas, e é isso que importa, sendo feliz, paz e amor. Mas então, voltando pro vídeo, porque é um vlog, não tem como deixar tudo muito organizado, né? Mas, enfim, avião vai passar e é isso. O que eu gostei muito dessa primeira parte que eu li... Deixa o avião passar. Bom, aqui nessa parte a gente descobre como que essa história surgiu, como que a Mary teve a ideia dessa história. E é muito interessante porque ela tá simplesmente ali conversando com os amigos, numa noite ali de chuva, eles estão contando histórias de terror, de fantasmas, e aí eles são desafiados ali a escrever histórias de terror. E foi muito interessante, porque ela não conseguiu no primeiro momento escrever e depois de um tempo ali meio bloqueada, sem saber para onde que ela ia, ela conseguiu, do nada ela teve esse estalo dessa história na cama, meio que sonhando acordada, ela teve a ideia e aí surgiu Frankenstein. E foi engraçado, foi interessante saber também de que o marido dela foi uma pessoa não que influenciou, mas que motivou bastante ela para escrever essa história. Fazer muito mais do que só algumas páginas, para realmente fazer um livro. E nisso me leva a um questionamento que eu trago aqui, é que o livro ele foi publicado em 1818 e do nada me deu um estalo de tipo, nossa, as mulheres já podiam publicar livros nessa época. E então eu simplesmente percebi que, apesar de gostar muito de romance de época, de ler vários e vários livros desse assunto e gostar e me interessar por assuntos do feminismo e tal, eu não tinha noção de que eu não tinha conhecimento dessa linha do tempo, de quando que as mulheres começaram a publicar seus livros, a estudar nas faculdades e sei lá, a ser ser o que a gente é hoje, sabe? De quando começou de quando essas batalhas começaram a ser ganhadas e travadas e tudo mais. Tipo, eu não tenho ideia disso, dessa linha do tempo. E isso foi muito louco. Foi um estalo, assim, que eu tive ontem, de percepção de como, apesar de me interessar por esse assunto, eu nunca tinha ido procurar sobre isso. Então, eu me deparei com isso vendo que a Mary é uma mulher e publicou um livro em 1818. Tipo, fiquei, como assim? Então, eu queria até perguntar para vocês se vocês conhecem livros e coisas, sites e tal, que falam um pouco mais sobre essa linha do tempo, ou que tragam um pouco mais desse assunto, de como tudo isso começou, de
as primeiras mulheres que fizeram tal coisa. Seria interessante, me deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber, eu vou até pesquisar mais sobre isso. Então, por enquanto, eu li isso, eu li as cartas que tem aqui no começo, que eu confesso que eu fiquei meio perdida. No começo fiquei, mas isso faz parte da autora ou faz parte da história? Mas aparentemente faz parte da história já, e agora que eu já tô entrando na história em si, do Frankenstein, e já li até o segundo capítulo. Li o primeiro e o segundo capítulo, e tô aqui na página 58. Uma coisa que eu percebi também é que eu leio muito de noite, eu gosto de ler de noite, que é o momento que eu tenho disponível para leitura, só que eu percebi que com esse livro isso não vai acontecer. Porque no primeiro dia e no segundo, na segunda e na terça, eu fui ler de noite e eu comecei a sentir sono. Então eu percebi que esse horário não vai dar para ler, eu vou ter que ler de manhã ou de tarde, vou ter que me organizar aí. Então hoje eu já não vou conseguir ler mais cedo, porque eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, fazer os desenhos, mas assim que der e eu avançar um pouco mais na leitura, eu venho aqui contar para vocês o meu progresso, se eu tô gostando ou não. Eu já baixei as minhas expectativas também, porque eu tava com muitas expectativas, já baixei um pouquinho com esse início meio turbulento aí, meio tipo perdido, mas eu acho que é normal. Quando a gente entra numa história, a gente fica meio perdido mesmo, sem saber o que tá acontecendo. Mas vamos ver, vamos ver. Espero gostar. Não sei porquê, mas espero gostar desse livro. Mas eu abaixei as expectativas. Já abaixei e vamos ver no que vai dar, o que vai rolar. E quando eu tiver mais updates, eu trago aqui pra vocês. Mais um vídeo de updates por aqui da minha leitura de Frankenstein. Hoje é domingo, então, como eu falei, como eu já imaginava, eu não consegui ler tanto durante a semana, porque eu tinha várias coisas para fazer. Então agora eu tô aqui na página 136, entrando no capítulo 15. E, bom, o que eu tô achando da história até o momento? No começo, ainda bem que eu abaixei um pouco as minhas expectativas, porque no começo eu tava achando um pouco confuso, não tava me envolvendo tanto, até porque realmente no começo da história a gente ainda tá tentando entender o que tá acontecendo. Então, primeiro a gente começa com cartas de um personagem mandando cartas para sua irmã, e esse personagem ele tá num barco, num navio, não lembro direito, ele tá atravessando o oceano, tá numa viagem, e nessa viagem eles acabam ficando presos ali no gelo por um tempo, e nisso eles veem um vulto de uma pessoa muito grande passando de trenó nesse gelo, só passando, só que eles, como tá de noite, eles não veem direito, só sabem que é muito grande, e logo um tempo depois eles veem uma outra pessoa passando de trenó também. Essa tripulação, esse personagem, encontra essa pessoa no gelo, na água, ali eles retiram ele da água, que é o nosso Victor Frankenstein. E aí ele entra no barco e ficam ali e eles começam a criar uma relação, e ele começa a contar para esse personagem que tá escrevendo as cartas, que eu não lembro agora o nome dele, pra irmã. Ele começa a contar a história dele para esse personagem, que é realmente a história do Frankenstein. Na verdade, eu ainda tô meio confusa porque eu pensava que Frankenstein fosse um monstro em si, né? Mas eu percebi que é o sobrenome da pessoa que criou. Mas aí, como eu não avancei muito, eu ainda tô meio perdida nesse quesito aí. Mas eu sei que o personagem é o Victor Frankenstein. E aí ele começa a contar a história dele, que a gente começa a entender como tudo começou. Então a gente conhece sobre a família, sobre como ele foi estudar e tal, e fica fascinado, né, pela filosofia natural, começa a estudar muito sobre isso, e aí que a gente começa a descobrir, né, como ele fica tão fissurado nisso, estuda, ele esquece da família, esquece de amigos, ele fica super focado nisso. Então o livro até comenta em uma frase que eu achei bem legal sobre isso, né, sobre
o fato da gente ficar focado em uma coisa, em um objetivo e esquecer de viver, é isso que o personagem faz, né? Ele fica tão focado, tão fissurado ali nos objetivos dele, nos estudos, onde ele quer chegar, que ele esquece de viver, ele esquece de falar com a família, com os amigos, ele simplesmente vive para aquilo dali, pro trabalho dele. Como eu falei, o começo, essa primeira parte da história, eu não estava me envolvendo tanto, só que eu já cheguei na parte onde os dois se encontram, né? O criador e o monstro ali, a criatura, né? E ele começa a contar a história dele, porque eles estavam meio que separados ali. Ele começa a contar pra ele, a narrar pra ele tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e aí sim a história começa a ficar interessante. Pelo menos pra mim começou a partir desse próximo momento, começou a ficar mais interessante pra mim. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o que tá acontecendo, sobre a história, e foi isso que eu avancei até agora. No primeiro momento, a minha primeira impressão é de que a primeira parte é um pouco mais arrastada, é um pouco mais difícil de você se conectar, mas a partir do momento que a gente começa, o outro lado, o outro personagem começa a narrar sobre a história dele, que a gente começa a se envolver mais, pelo menos é assim que está acontecendo comigo. Então vamos ver, eu ainda tenho... Tá praticamente na metade dessa história, e aí eu vou dar continuidade e depois venho aqui falar pra vocês o que eu tô achando, se eu tô gostando, se eu não tô. Mas por enquanto tá diferente do que eu imaginava. Eu imaginava uma história completamente diferente, não sei de onde eu tirei essa história da minha cabeça, mas eu tinha uma outra visão de como seria Frankenstein. Gente, finalmente finalizei esse livro da Mary Shelley, Frankenstein. Então, depois posso dizer que não foi uma jornada fácil para mim. Não foi um livro tranquilo, fluido. Pelo contrário, foi diferente das outras experiências que eu tive com outros clássicos. Mas assim, eu finalizo essa história gostando de ter passado por ela. Apesar de não ter sido uma experiência tranquila, fácil, porque eu demorei muito. Hoje é sexta-feira, então geralmente eu demoro uma semana para concluir um livro físico, né? Eu acabo demorando mais ou menos cerca de uma semana, porque eu não tenho muitos dias para dedicar, só que para focar no livro, nessa leitura. Só que como eu comecei a ler esse e percebi que ele não seria fácil, no sentido de que seria uma leitura mais densa para mim, que não estou acostumado com esse tipo de leitura, eu resolvi me dedicar mais ainda. Então eu tirei várias tardes para poder mergulhar nessa história. E foi difícil mergulhar nessa história. Eu gostei, assim, de certa forma, de tudo que eu li. A parte que eu mais gostei, para quem já leu esse livro, é quando o monstro que foi criado pelo Frankenstein se encontra com ele e ele começa a contar a história dele. Desde quando ele acordou e se descobriu vivo e tal, e ele começa a contar tudo o que aconteceu com ele. Essa foi a parte, para mim, mais interessante na história, que fluiu muito melhor, mas todo o resto, não foi tranquilo, mas foi uma experiência que me deixou feliz de certa forma, porque eu tinha muita vontade de ler essa história. Já há algum tempo eu queria muito ler Frankenstein, então já estava aqui na minha estante e finalmente eu consegui me sentir realizada e feliz por ter dado esse passo, por não ter abandonado o livro, mas ele, por ser totalmente fora da minha zona de conforto, não foi fácil, mas eu fiz algumas marcações no começo, que é quando a gente, sobre a história da própria Mary Shelley, que a gente tem nas introduções, que eu achei muito interessante saber um pouco sobre a história dela. É isso, não vou comentar muito, eu sei que é uma história super conhecida, mas eu mesmo entrei nela sem saber muitas coisas, eu só imaginava. Foi bom, de certa forma. Não vou comentar muito a fundo para não dar spoiler para quem não leu, né? Convido vocês aí, a quem não leu e queira experimentar essa experiência, é legal, vá com mente aberta. E foi uma experiência diferente de quando eu li, por exemplo, Frankenstein,
que Frankenstein. Quando eu li, por exemplo, Drácula, tipo, eu acabei me conectando muito melhor com a história de Drácula do que com Frankenstein. Apesar de que são histórias completamente diferentes e, enfim, mas vocês me entendem aí que são clássicos meio que vão na mesma pegada, na mesma vibe, assim, de horror e tal. Claro que eu esperava mais, eu esperava gostar muito mais, acabei não gostando tanto quanto eu imaginava. Os personagens eu não me envolvi tanto assim com eles, mas é interessante quando a gente descobre a história em si, quando a gente lê a verdadeira história e não só tudo que vem tipo, de filmes e todas as inspirações, quando a gente pega a obra principal para ler e entender realmente o original, né? Então é muito interessante quando a gente faz isso e ansiosa para destravar outros clássicos que eu tenho na minha estante e ler muito mais, porque eu quero me desafiar a sair da minha zona de conforto muito mais. E já tô pensando qual vai ser o próximo que eu vou pegar ali da minha estante. E me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Frankenstein, se você gostou da experiência. Me conta o que você gostou mais, que eu vou adorar saber, e qual clássico que você acha que eu deveria ler, você acha que eu vou gostar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse vídeo é super diferente. Eu acabei não gravando muitos takes de lendo e tudo mais, porque, como eu disse, foi uma leitura que foi difícil pra mim, então eu acabei focando a minha energia em ler o livro e esqueci completamente do vlog de leitura, né? Mas os próximos vão ser melhores, com mais takes aí de cafezinho e eu lendo e tal. Acho que vai ser mais interessante. Também por ser o primeiro, eu tava meio perdida aí, enfim, de como fazer, os takes fazer. Mas aos poucos a gente vai melhorando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo. Tchau!